Morde, assopra, morde, assopra. Morde. Ô, bicha, E assopra. como você fala bem. Morde. O Bernardo metiu o pau em você. E assopra. Hoje tem livre, o cara falou o que ele quer. Morde, assopra, morde, assopra. Morde. E assopra. Muito bem, senhoras e senhores, muito bem, respeitável público. Estamos começando a edição deste pequeníssimo, eu diria, programa. Domênico Gato. Toma aqui, hein? É, você fala pequeno e o japonês dá uma risadinha. Pequeno. Bernardo Veloso. Morning Vietnã. Chapa e o pensamento do dia. Cadê o Aguinho? Pequeno japa. Cadê o Aguinho? Cuidado, palhaço. Cadê o Aguinho? Todo proctologista fofoqueiro é dedo duro. Aguinho, né? Sensacional, sensacional. Cadê o Aguinho? Rose Vilela. Quem? Quem? Bom dia, doutora. Bom dia, meninos. Tudo bem, doutora? Tudo dia, jóia, doutora. tudo ótimo. E vocês? Mais um programa. Mais um. Vamos tirar dúvidas dos ouvintes. Hoje tem convidado especial, Bora não é verdade, lá. senhores? Exato. Hoje, Ela que já passou por aqui. já, ela começou praticamente aqui. É mesmo? Ela praticamente, não que começou aqui, mas praticamente começou aqui. Ela vai contar essa Daqui, história. Passou por aqui, esteve em Rede Globo e de lá para o mundo. De lá para o Olha. mundo. Exatamente. Jornalista Isabela Camargo, daqui a pouquinho com a gente. Eu coloquei lá no e-Stories, lá, e ela estaria por aqui. E daqui a pouco ela já confirmou, né? Sim, ela e Rose Vilela. Por quê? Você vai descobrir daqui a Por pouco. que Tem ela tudo e a Rose ver. Vilela? Tem tudo a ver. Tchan, mesmo? tchan, tchan, tchan. Fica Daqui na a sintonia. pouco? Não sai daí, não! Vamos lá, mandando dúvidas pra gente, pra doutora Rose extraí-las aqui no nosso radinho. Comer o buticão. O buticão hoje, doutora? Ah, extrair, né? É, Só com extrair. buticão. Buticão. Você falou, parece abrir o olho, arregalou o olho. Que é isso? Vamos lá. Morde. E assopra. Energia 97, a energia que te move. Shawn Mendes, Tread You Better, também Daddy Yankee com Snow com Calma, Mabel, Don't Call Me Up. Hoje com a doutora Rose Vilela e já chegou a nossa convidada, a Isabela Camargo, a jornalista. Isabela, tudo bem, Isa? Bom dia! Quanto tempo que a gente não se via, hein? estar aqui. Mas Caraca, posso velho. falar? O tempo não passou pra vocês. É mesmo? Sério? Ela olhou pra mim, ela olhou pra mim, não olhou pro senhor, não. Ela olhou pra mim. Ela só um minuto. Ela olhou, doutora, só um minuto. Quando ela falou, ela olhou pra mim. Pra mim. Pra você mesmo. Exatamente, não passou. Não passou. Olha só, Fala a verdade. Ela foi mulher do tempo, então ela acabei sabe. de receber com uma mensagem do Mark Tawil, que é um jornalista incrível, que faz também um programa, mas de informação numa outra emissora. Ele tá aqui, ó, tô ouvindo. Olha que legal, É. que bacana. O bom da internet é que a gente já tem um feedback na hora, né? É. Mas é sério, as pessoas que me conhecem sabem que eu não faço média e eu não minto. Aliás, acho que por isso que eu fui dispensada, né? Eu não menti sobre a causa da minha ausência. Mas, pelo menos os três, tirando o Bernardo, olha, gente, misericórdia. Não, Aline. sério. Pra quem não tá entendendo, É que a eu Isabela passei não pela conhece. 97. Você não praticamente começou aqui. Sim. Não é sim, isso? Eu sim. falei aqui no começo do programa. Eu ouvi, tava no táxi, aliás, Então. Marcelo me trouxe pela faixa, tá chovendo, tá trânsito, desculpa pelo atraso, mas eu não conheci o Bernardo nem a doutora, mas vocês três, o tempo não passou. E mais, quando eu trabalhei aqui no ano de 98, vocês já eram patrimônio da rádio. Ou seja, se passaram mais de 20 anos... Foi 2000, não foi 98, foi Não, 2000. 99. Eu entrei em 99 aqui. Uai, É, Não, não então- vem. Ai, Foi 99 2000. pra A 2000? Isabela tá ficando Foi esclerosada. 2000, Tô 2000. gaga. 2000 e É. pouquinho. 2000 ali. 2000, que aí eu fiquei um ano na Energia 97. Já tinha o palhaço. Já Não? tinha o palhaço. Já? Já tinha o palhaço. Nossa, já tinha o você é palhaço. velho, hein, meu? Olha Já só. tinha o palhaço. Caramba. Tinha. Se naquela não me engano, Sem cabelo branco e 3 papos Se a não me engano, menos, mas tinha tinha a- o palhaço. tinha a sobrinha do Dodô. Sempre gostoso. Sim. Ó o Zé. Como vai? Ó o Zé. Ó o Joseph Constantine. Gente, que delícia, né? Que é fazer rádio, que você pode conversar, você pode cumprimentar O as tempo pessoas. só passou Pode, pro Zé. pode. Olha como ele tá velho. Que isso? O meu marido está ouvindo, Thiago, senão Grande eu diria que Thiago. o Zé está bem charmoso. Hein? Que isso, olha. Mas é um privilégio poder estar com vocês, para a gente tirar do consultório um assunto que
tem provocado tanta curiosidade, porque a gente está falando de dores invisíveis, né? Eu, pelo menos, tenho falado sobre as dores invisíveis. E vai ser muito bacana poder falar isso com vocês. Poder bater um papo aqui com os ouvintes, né? Sim, vai ser ótimo. Vai ser Tô legal. muito feliz de voltar. Muito feliz. Isabela, você praticamente fez aqui o Comando, né? O Comando 97, 97, né? Que você fazia, né? Quando era 2000 e pouquinho. Foi, a 2000. rádio? Você ficou até quando aqui? Fiquei um ano só. Só um? E aí depois o Emílio me chamou pra fazer Caraca, aí o você Na foi Balada. Na balada da Jovem Pan. Exatamente. Ah, o Aí lá velho eu te fiquei 3 roubou anos. daqui? É, o Emílio roubou a Isabela da gente. Menino, você sabe que na época existia muito trote por telefone, né? A gente tá Tinha. falando de uma época que não existia internet. E aí, quando o Emílio me ligou, eu achei que era trote. Põe na Achou linha. que era o boi na linha. Achei que era trote. Trote. E aí ele falou assim, olha, a gente tá te ouvindo na Energia 97, vem pra fazer Na Balada. E eu fui, né? São ciclos, Você né, ficou da um vida. tempinho também lá. Fiquei 3 anos lá. 3. 3. E depois? Depois eu fui para o Band News TV. Isso eu aí lembro como bem. apresentadora, depois na Band como Você repórter. já tinha se formado jornalista nesse mas meio sim. tempo todo, né? Mas Sim. calma, nós não falamos daquele baralho imenso que ela pegava. Fantasia! Ah, o Fantasia! Ah, Isabela, isso, aí sim, aí deve ser, Azar, hein? Muita gente aí que deve só ser, baralho deve imenso. ser o quê? 96, Olha, por aí, não é? Era um Não, baralho você bem virou grande. baú agora. Baralhão. Não era baralho um bem grande. baralho, hein? Mas foi 97, foi o Fantasia 97, da é isso SBT. mesmo, 97, no SBT. Inclusive lá eu fiquei 97, 98 e 99. Isso. E foram as 3 fases de um Fantasia que passava no período da tarde, no auge do 0800. Não tinha internet. Então Não, você não imagina 50 jovens, né, porque todo mundo tinha faixa ali de 16, 17, 18 anos, no período da tarde, que nós tínhamos que entreter quem estava à tarde. E quem isso estava à tarde em casa? Crianças, Ah. jovens ou quem já tinha se aposentado. Então é muito bacana hoje, quando alguém chega e fala assim, nossa, eu lembro você do Fantasia. Eu já pergunto a idade, que aí a gente já sabe. Agora, o curioso, que pouca gente sabe, Domênico, é que no Fantasia, assim, já nos primeiros meses, o Arnaldo Sacomani foi gravar um CD com as músicas do programa. E aí ele simplesmente colocou o microfone assim, lá no meio do Grava aí. e falou assim, quem sabe cantar? Eu tinha 16 anos, não tinha nada a perder, né? Engraçado que quando você tem menos idade, você tem mais coragem para fazer embora, outras né? coisas. E aí, na época, a música, né, a que estava no topo das listas era Bem Que Se Quis, da Marisa Monte. Tá. Olha que coragem. Era difícil, hein? Eu levantei a mão e falei, eu sei cantar. E aí eu cheguei, cantei. Como que você cantou, Isabel? Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz. Bom, Pra mim é aí, assim. Eu pensei que ela ia cantar Calor, céu azul, né? Essa era a canção. Ele quer que eu ainda fale do baralho. Isabela, ele Mas continua o aí- mesmo. O palhaço aí- continua o mesmo. Tô falando, gente, vocês, o tempo não passou pra vocês. Incrível. Que bom. Bom, aí o Arnaldo falou assim pra mim, muito bem, canta muito bem, mas o que você vai fazer quando crescer? Eu falei, olha, provavelmente eu vou voltar pro interior do Paraná, né? Vou tocar lá as coisas da minha família. Ele, por que você não procura o rádio? Porque a sua voz, dependendo do caminho que você seguir, você transmite credibilidade. Eu tinha 16 anos. Caraca. Tanto que até hoje, quando as pessoas falam, nossa, você imposta a voz. Não, eu não imposto. Não, é a Mas voz essa. mesmo, é. E vozeirão, hein? Tem vozeirão. E aí foi isso que ele disse. Você tem um vozeirão, o mercado de vozes feminina é muito limitado. Isso nós estamos falando de 97, tá? Hoje já tá bem diferente. Arnaldo, que era do rádio. Total. E aí, Bernardo, sabe pra onde eu fui no dia seguinte? Pro onde? Senac. Fiz um curso de rádio locutora. E o meu primeiro emprego foi na Energia 97. Que legal. Sensacional. Praticamente, Então por foi isso, o primeiro quando eu emprego. falei aqui, não menti. Falei, praticamente, ela começou a carreira aqui. Praticamente. Né? Tirando o negócio do fantasia e Mas tal. aí, veja, o caminho do rádio até o jornalismo, sim, eu comecei aqui. Tanto que as pessoas falam, quando você começou no rádio e na TV? Né? No jornalismo, por mais que a gente fizesse um jornalismo de entretenimento, óbvio, foi na Energia 97. No artístico, então, eu comecei no SBT em 97. Eu tinha 16 anos, recém-chegada do interior do Paraná, de uma cidade que tinha 6 mil habitantes. Caraca. Pensa bem. Qual o nome da Choque. cidade? Hoje tem Pegar uma aqui no estátua shopping aqui do dela. lado, se pegar um shopping aqui do lado, É, tem bem mais mais. pessoas. É. Mas é uma delícia, né? A cidade do interior é tudo de bom. Minha família ainda mora no sítio. Que É um cidade que tesão é? voltar pra Nesse lá. momento, Cambira. nesse momento, Cambira. presos no trânsito da Pamplona tem 6 mil pessoas. Pois Ah, é. tem. Fácil. Pois é. Mas aí, esse Aí foi o daqui caminho. você foi pra Jovem Pan. Jovem Pan, depois Tive Bandi. uma passagem pelo Shop Tour. Ah, você fez Shop Tour? Mas eu não fazia venda. Eu fazia notícias do mercado imobiliário.
pra falar sobre o bairro Tá. que tava mais valorizado. Tava o Paulinho Veronese lá, não? Sim, Tava, Paulinho Veronese. exatamente. Nossa, que memória, hein, gente? É. Misericórdia. E aí, depois de um ano do Shop Tour, fui pro Band News TV. Aí eu fui como Aí você apresentadora. ficou bastante tempo lá, né? Fiquei 3 anos. Ah. Mas eu tinha um desejo louco pra ser repórter. É mesmo? Eu queria ir pra rua pra poder entender realmente as histórias. E já pensando no futuro, eu pensava assim, se eu ficar só na apresentação, eu não vou ter a vida real. Eu vou ficar só dentro de um estúdio. E eu queria amassar barro. Queria ir pro, sabe, É o que você descer pra fazia arena. aqui. Você ia pra rua. Exatamente. Né? Aí depois de 3 anos no Band News TV, eu recebi uma proposta pra ser repórter de um programa chamado Olha Você, no SBT, que passava à tarde. Caraca. Quando eu cheguei lá pra ser repórter, onde o Silvio me colocou? Na apresentação. Aí eu fiquei um curtíssimo tempo, porque depois o programa acabou, tá, gente? Não tem nada a ver com isso. O programa já estava passando Pra por variar, reformulações. E aí eu voltei pra Band como repórter. Então aí eu você precisei queria? sair do Band News, fui pro SBT, voltei pra Voltou. Band como repórter. E aí lá... Aí fez o que você queria. Aí eu fiz reportagem por um bom tempo e depois passei a substituir os apresentadores. Boris Casoy, o nosso querido Boechat, a Tiziana. Então eu substituía não só a Tice, que apresentava o Jornal da Band, mas os apresentadores. Depois desse período de 3 anos, eu cheguei ao Prêmio ESSO com uma matéria, uma série que eu acreditei muito, que eu falava sobre os vizinhos do crack. Foi ali a primeira vez na minha carreira que eu entendi que um não, né, de uma chefia e tudo mais, eu teria que aí sim reforçar ainda mais a minha ideia. E foi. Eu insisti, fiz a série, chegamos no Prêmio ESSO, aí eu fui pra Globo. Caraca. Fui pra Isso Globo. foi em... 2012. 12. O prêmio, a Band e tudo, foi 2011. E aí foi depois pra Globo em 2012. É. Aí eu fui pra Globo pra fazer reportagem e depois de um tempo, pra onde eu fui? Pra apresentação. Apresentação. Aí eu fiz a previsão do tempo Previsão em do todos os tempo, você jornais. fazia. E depois acabei substituindo alguns apresentadores. A própria Mona Lisa, do Hora 1, o Tramontina, o Trali. Inclusive, já quero dizer que César Soares, o meteorologista que trabalhou comigo aqui, né? Ele que passa as informações do tempo, tá? É mesmo, pro é? apresentador. Ele é o cara do tempo? Ele é Daqui quem a entende pouco, tudo. a previsão do tempo aqui, com o próprio previsador. Aliás, como- Esse microfone do tá O aberto. previsor. próprio quê? Quem? O próprio quê? Do Previsador. cara- O moleque- Previsador é uma o moleque do palavra. tempo. Uma É o cara palavra, do previsador. tempo. É vidente que fala, pô. Deixa ele falar no microfone aqui. Esse é o 9 ou... É ali, ó. Vai naquele lá. Não, pode ser. César. Ah, Aí. o outro. É Pera tipo aí. entrevista Não, coletiva. esse também não. Não tem nenhum. Aí, agora ligou esse aí. Beleza. Previsador do tempo. Gostei da profissão. Vou gostar. Ele acabou de inventar um negócio Boa, novo. boa. Ele é bom nisso. O Tempo César... hoje, César. Vai, César. Tempo, vamos lá então. Frio. Frio, como todo mundo já tá vendo, né, galera? Máxima, Tá bem mínima. legal. Máxima prevista hoje na casa dos 19 graus Só? na cidade de São Paulo, né? Inverno finalmente chegou, né? Tava demorando, mas chegou, né? Mínima de quanto? Chegou. Ó, mínima foi hoje na casa dos 12 graus só, hein? Que friozinho Puta gostoso, vida, né? hein? Pra ficar... Caraca. Mas o Friozinho inverno não gostoso. começou ainda. Então, o inverninho, na verdade, antecipadinho, assim, de leve, sabe? É frente fria? Olha, já sabe tudo, né? Vai durar até quando? Ah, mas Quem, né? também, Precisa mano. meteorologista, Deixa eu matar saudade né? desde Mata saudade. agosto do ano passado. Você não faz que eu mais, fazia faz as coisas tempo. no tempo. Como Até vocês quando podem frio? olhar... Esse frio dura até o fim dessa semana só, tá? Frio. Fim de semana já Ah, começa a é? dar uma melhorada. Até quando vai? Até sexta-feira. Sexta-feira pela tarde já faz Sábado um baixo melhora? friozinho. Sábado volta a Ô, ficar um vocês pouquinho também mais que é do nublado. mês. Mas não chove. Desculpa, Não chove, né? não Tá. chove. Fica Boa, tranquilo. boa Como notícia. vocês boa A podem notícia. olhar- propósito, chover vai demorar um pouquinho agora. Vocês É, agora. podem olhar no mapa, na área colorida, no rádio. Tem que apontar um Na área mapa. verde do Aliás, mapa. Eu aponto. Ô, Isabela, esse negócio de olhar aqui para o mapa, você aponta, você enxerga aquilo ou você tá olhando num monitor? Não, não enxerga, não. Não, tudo não. Da Só- cabeça dela. Pera só um pouquinho. responder, cara. Pera O só um Domênico minuto. perguntou. Tô fazendo uma pergunta que é uma curiosidade do povo. cara. Sim. Porque o povo não sabe. Porque pode ser um chroma key, que nem, quem não Não. sabe que é chroma key, é aquele pano. Geralmente um Verde, pano ou azul, verde, ou azul. onde o cara projeta imagens atrás do apresentador. Isso é um chroma key. Tô explicando para as pessoas que não entendem. As pessoas acham que a Nossa, Globo tá de existe. brincadeira. A Globo é só um não. chroma key. Não, então, A é Globo não existe, ali é um chroma projeto. key ou é um televisor grande, É gigantesco? um croma ali, não é o Meu aqui. amado, gente, esse Domênico é incrível. Olha só, quando eu entrei na TV, eu ainda peguei no Jornal Nacional, era croma. Viu? Ainda no Jornal Nacional, mas foi muito rápido, porque depois tudo mudou para telão. Então, se antes eu tinha que fazer assim, ó, ficavam Olhar dois pro monitores. monitor aqui. e Um aqui no apontando. Bernardo e um aqui no Luan, já vou Nossa, falar velho. quem é o Luan. Aí eu tinha que olhar para onde eu estava apontando. Então, se eu falava sobre o Amazonas, eu estava lá daquele ladinho. Se eu tinha que falar aqui sobre Belo Horizonte, tinha que voltar para cá, mas olhando para cá. Então, esse movimento... Então, aqui na mão não tem nada, né?
Aqui só tinha um chroma key. Então. É como se atrás aqui de mim, quem está nos acompanhando pela internet, pelas redes, tivesse uma tela verde. Só que depois já virou telão. Aí Agora sim, já a fica gente mais olhava. fácil. Mais fácil. Agora é touch. Touch. Exatamente. E sabe Vai, quem vai. é o arteiro que faz aqueles desenhos lindos que entram? Quem? Luan Pereira. É mesmo, Luan? Olha só. Tudo Que bem, Luan? gracinha, tudo bem? Fala aqui no Fala microfone, nesse Luan. microfone. Olha, Tudo certo, Luan. bom dia. Você que é o Olha. cara responsável por fazer aqueles desenhos maravilhosos lá do mapa do Brasil. Foi o cara que desenhou o mapa do dono, Brasil. Eu na escola, eu via muita coisa sua. Da primeira pra quinta série. As nuvenzinhas, né, chovendo, né, O cara meu desenhou o doutor? mapa do Brasil. Pô, Como é que fala? Designer? Não, Como é que imagina. fala essa No nosso profissão? caso é ilustrador designer. Ilustrador. Isso. E aí nós Ilustrador fazemos design. desde Vocês estão lá esquemas ainda? até... Isso, estamos. Vocês estão na Globo ainda? Sim, estamos Estão lá. na Vocês Globo. saíram de lá agora ou vocês... Saímos É? agora. Que horas vocês começaram a trabalhar? Eu a 1 da manhã. Eu entro às 10 da noite. 1h da manhã? 1 da Mas manhã. assim, É, né? Fica colorindo o mapa o Viu? dia, Os à caras noite. pescar o coisa é famoso pinta no fácil. set, né? Todo dia. Se você quiser, a gente Caraca. fala sobre isso. Posso- Agora, pode o falar. curioso é que antes, né, quando eu nem sabia ainda o que aconteceria, o Luan sempre me falava, pô, Isa, eu tenho um sonho de conhecer a turma lá da 97. Por que que não veio antes? Mas porque a gente não conseguia horário, né? Porque É difícil, esse né? esquema de trabalhar da madrugada, as pessoas sabem, mas elas falam, depois das 11 eu tenho um dia livre. Cara, você tem um dia absolutamente improdutivo, porque seu corpo tá no fiapo, Arrebentado, né? no Tem que dormir, farelo. né? Mas você não Tem que precisava dormir. vir, mandava os caras virem Mas aí. eu não falei? Vamos A gente lá? vai sem jeito. Os caras... Fofinho. E aí o César, isso é a prova de que as minhas relações continuam com as pessoas que vibram Sim, na mesma sim. energia que eu, Lógico, falando lógico. energia, entendeu? É. Aí eu falei pros meninos, quando o Ronaldinho me chamou, eu fiquei extremamente feliz com a oportunidade. Aí logo já falei pra eles. Vambora. Gente, vamos lá que vai ser a Vambora. oportunidade pra vocês conhecerem. Mas aí você teve um problema. Sim. Saúde. Sim. Como é que é o nome do problema que você teve? Síndrome de burnout. De burnout. Burnout. O que é isso? Burn de queimar, out fora. Então Tá. é como se você queimasse por todo, tá? Vamos dizer assim. É um nome novo para síndrome velha. Quer um exemplo? Bullying. Nunca existiu bullying? Tem bullying. Até hoje Na nossa existe época, como era o nome? zoeira. Zoeira. bagunça. Hoje é bullying. Então, quando as é pessoas falam, burnout é uma coisa nova, não. É um nome novo para um problema velho, Tá. como o bullying. Assim as pessoas entendem mais. E quando eu digo que não é um problema novo, é porque as nossas mães tiveram estafa. E neurastenia, que foi um termo definido por um médico chamado George Miller Bird, em 1869, ele escreveu um livro chamado American Nervousness, que era a sociedade americana que estava completamente em parafuso por conta da modernidade. O curioso é que Thomas Edison só inventou o filamento da lâmpada elétrica como a gente conhece hoje, ou seja, que aí interferiu em todo o ciclo circadiano, 10 anos depois, 1879. Então, antes da gente ter luz elétrica, as pessoas já estavam sobrecarregando o seu corpo ou o seu cérebro. E o burnout é originado no ambiente de trabalho. Muitos estudantes, aliás, têm me perguntado, eu estou estudando para o cursinho, estou estressado, estou com burnout? Não. Um estresse ocasional é uma coisa. Um estresse prolongado, que o meu caso, o meu burnout, eu e os médicos que me atenderam atribuem a duas questões. Ao horário que eu acordava, meia-noite, 1 ou 2 da manhã, o período que isso durou, 6 anos e meio. Tudo isso? 6 anos e meio. E o que eu fazia nessas horas. Então, a intensidade das horas também gera uma sobrecarga cerebral. É a mesma coisa que você abrir várias telas no computador. O que acontece? Trava. Você tem que fazer o quê? Reiniciar. O burnout é a mesma coisa. Eu costumo dizer, gente, que o burnout é um freio, não é o fim. É um freio para te colocar na rota certa. Mas o burnout ele foi diagnosticado em agosto do ano passado. Mas eu já vinha sentindo milhares de sintomas. Como é que é o sintoma? E pedindo ajuda pelo menos 2 anos antes. Como é que é o sintoma? Bom, a primeira coisa que eu percebo que afetou diretamente foi o estômago e o intestino. É mesmo, né? E não é à toa que os médicos falam que o intestino é o segundo cérebro. Olha que lindo. Então Deus chama a sua atenção pelo intestino, pelo seu estômago, aí você não dá bola, vai tocando. No caso do Bernardo, é o primeiro cérebro. O que deveria ir pra um lado vai pra outro, se é que você me entende. Aí tem a rota confusa, mas aí, só sai o que não deve da boca. Mas aí como é que é? Você não consegue comer direito, é isso? Não, você come, só que tudo inflama. Né? Tudo você se sente mal. Tudo você sente mal. Aliás, tem uma curiosidade Começa com que eu aquela já sei que vocês vão queimação, rir, Isabela. tá? Começa com aquela queimação. Começa com aquela situação que a gente acha que é normal.
Todo mundo trabalha com alguma dor e acha que é normal. Ai, tô com uma gastrite, é normal. Não é. Não é normal. Dor Normal não é você normal. trabalhar com qualidade de vida, se sentindo bem e não tendo que tomar remédio para trabalhar. Tá? Mas eu não quero entrar nessa área que a doutora vai falar sobre isso. Mas o problema foi gastrointestinal primeiro, foi gravíssimo, tanto que as pessoas me perguntavam, se você improvisa, por que você usa aquele papel na frente da barriga? Né? Que é a lauda. Por que você fica segurando a lauda? Para esconder a barriga. Porque ela ficava extremamente inchada. É mesmo? Nossa, tinha uma época que eu falava assim, não vai ser sulfite, vai ter que ser uma cartolina daqui a pouco, né? Mas é um fato que hoje eu tiro onda, mas aconteceu. Depois, problemas cardiovasculares, vai aparecendo mancha, né? As varizes vão aumentando. Nossa, gente, olha que já vai declarando a idade, né? Não, gente, só tem 38, mas pra você ver. E aí, Parecia um mapa hidrográfico. ainda não, né? Eu vou te mostrar depois ali, você vai ver só. E aí, gastrointestinal, cardiovascular, muito enjoo, muita tontura, muita falta de ar, queda de cabelo, mancha na pele, como eu falei. E aí, o que mais me chamou a atenção, além de taquicardia, sem ter problema cardíaco, né? Foi uma entrevista que eu estava fazendo com uma médica especialista do sono para um livro que eu comecei a pesquisar em 2016, um tema, tá? Que é sobre as percepções do tempo. Se o tempo está passando mais rápido ou se a gente está passando mais rápido pelo tempo. E eu fui entrevistar uma médica chamada Dalva Poiares, especialista em sono. Quando ela começou a me falar sobre a minha rotina, ou seja, sobre a rotina das pessoas que invertem o horário, ela falou que mulheres têm 84 doenças mais propensas do que os homens. Mulheres que trabalham em turno, tá? Caraca. Uma X porcentagem de chance de câncer, que agora eu não vou lembrar, mas é o mais grave. Ela falou de 5 doenças graves que poderiam ser provocadas quando a pessoa inverte o turno. Das 5, eu já tinha 3. E as outras 2, que seria câncer, uma delas, eu comecei a chorar na entrevista. Eu falei, eu não quero, eu já estou sabendo disso. Eu já tive 3 das 5. Se eu estou recebendo essa informação, eu preciso fazer alguma coisa com ela. E aí foi quando eu comecei a pedir mais ajuda para a chefia toda, para o departamento de RH, mas eu não consegui mudar de horário. Mas isso também não é psicossomático? Eu falo meio inglês, meio Depende. português. Aí a doutora acho que vai poder explicar melhor. Explica, doutora. Uma parte, Sobre a doença, sobretudo? Uma parte é psicossomático, mas a outra parte é fisiológica mesmo. Porque a partir do momento que você muda o seu ciclo, você aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, e aí você vai desencadeando vários sintomas físicos por conta de uma questão química. Você tem um desequilíbrio no seu corpo. Então, e aí também tem as questões de ansiedade, de transtorno do pânico, de depressão e de pessoas que chegam de fato a suicídio. Caraca. Então, Domênico, Não é brincadeira, nossa, eu não, a adorei coisa. que a doutora falou sobre o cortisol, porque o meu, quando eu saí de licença médica, estava em 31. Sabe qual Normal, é o máximo? qual a referência? 18. 18? De 6 a 18. O meu estava em 31. Caraca. E quando a doutora fala sobre ansiedade e sobre depressão, eu preciso lembrar vocês o seguinte. Números da Organização Mundial da Saúde. O Brasil é o país número 1 em número de ansiosos no mundo. O segundo país no mundo em número de depressivos. Só perde para os Estados Unidos. E o segundo em número de estressados. Só perde para o Japão. Aí tem um número que é meu, tá, gente? Não é da OMS. E o primeiro em número de preconceituosos. Porque se você não entender que ansiedade, depressão vão te levar a outras patologias físicas, você está desconsiderando milhares de brasileiros que estão sofrendo as dores silenciosas. Só que isso não é só da saúde mental. Fibromialgia também é uma dor que é muito mal interpretada pelas pessoas, né? Dor na coluna, toda dor invisível, você acha que a pessoa tá o quê? Com frescura. E não é. Inclusive, com a notícia da Organização Mundial da Saúde ter incluído a síndrome de burnout no ambiente de trabalho, é uma notícia maravilhosa. Para mim, me poupa tempo de ter que mostrar para as pessoas que isso não é fraqueza, né? Porque você ainda tem que lidar com o preconceito e uma conversa afiada de desinformação total. Tem que provar tem uma algo coisa que existe. E o interessante é assim, a gente está muito... Mas você procurou uma psicóloga com essa frescura? Não, desculpa. Vai, doutora. Olha, eu procurei. Vai, Seu doutora. palhaço! Psicóloga, psiquiatra, cardiologista, neurologista e neuropsicólogo. Tá? Com laudos de todos esses médicos. Para provar que aquilo que eu estava falando não era fraqueza.
Vai, doutora, Exatamente. segue. Não queria interromper a senhora. Mas já Agora interrompeu, você acabou perdeu minha com a linha de raciocínio. Adianta colocar duas mulheres Nem inteligentíssimas lembro na mais. mesa e você do lado. Olha o que você fez. Ó, perdi mesmo a linha do raciocínio. Tá falando sobre... Frescura. Frescura, que eu tive que em 5 Ah, sim, meses. sim. Ó, e tem uma coisa assim, hoje a gente vive que todo mundo tem que ser workaholic, né? Então, se você tem o trabalho da noite, você tem que pegar, porque senão você é vagabundo, você faz corpo mole, você não quer trabalhar, você tem que produzir. E as pessoas estão pegando isso como a verdade máxima, Acho que né? é qualidade isso, né? Então acha que isso é Uma um qualidade sinônimo da de pessoa. qualidade. Obviamente, você está no trabalho, faça bem feito, faça da melhor forma. Mas tem um tanto que você tem que perceber, porque hoje também tem uma cobrança muito grande de produzir, você tem que produzir, você tem que gerar resultados, você tem que. E aí é um efeito cascata, né? O dono complicado. cobra do gerente, o gerente cobra do supervisor, o supervisor cobra não sei quem. E aí chega lá no cara de base que de fato carrega a coisa. Imagina o quanto esse cara é cobrado. Doutora, sabe o que eu tenho falado? Sobre a armadilha da competência. Isso que você está dizendo, hoje em dia, chama-se armadilha da competência. Algumas empresas, elas retribuem o trabalho da pessoa com mais trabalho. É aquilo assim, nossa, você fez um trabalho incrível, então agora eu vou te Toma dar esse outro. mais um trabalho. Isso acontece. Então isso não é exclusividade de uma empresa ou de outra empresa. A gente sabe que isso vai continuar. É normal, né? É meio que normal, O que eu quero dizer é que nós temos, então, que achar um limite nesse mundo sem limites. Já já eu falo sobre isso, se vocês quiserem. Agora, é muito importante a gente colocar uma coisa que eu tenho visto muito equivocada. As pessoas que podem ter burnout são ambiciosas, né? Competentes, elas são responsáveis. Características de um cenário que todo empregador quer, uma pessoa que vista a camisa, que seja responsável, que seja comprometido. Então, olha que loucura. Então, o que era visto como positivo agora se torna negativo? Não. Entende? Então, o problema não está no profissional ser irresponsável, fazer a coisa certa. O problema está no excesso de trabalho. Nós estamos convivendo muito com máquinas, mas nós não somos uma máquina. Entende? Então, se você coloca o seu telefone para carregar à noite e você não dorme o número de horas suficiente, lembra que eu fui falar lá com a médica do sono? A gente está subtraindo as horas de sono para dar conta dessa agenda. E é visto como um status a pessoa dizer que não tem tempo, que ela está trabalhando muito, né? Imagina se você vai falar assim, não, gente, hoje eu tô de boa, hoje eu não tô fazendo nada. É vagabundo. Vagabundo. Né? É verdade. O cara falando, é vagabundo. E às não vezes tem- a própria com pessoa, tempo você aí. sabe que às vezes a própria pessoa se sente, né? Quantas pessoas eu atendo que falam, eu entrei em férias, mas eu tô tão perdida, eu não sei o que fazer, porque ela acha que tá perdendo tempo, que não tá fazendo nada, que não tá produzindo, né? E sendo que a pausa é uma autorregulação que você faz na sua vida. Então, a autorregulação é uma coisa importante. A pessoa acho que esse assunto é super importante, sabe? Sim. Lógico. Porque tantas pessoas estão passando por isso e não tem noção, não tem ideia. E olha pra lá de todo que- mundo que nós vamos ter uma foto. Boa, César! Olha, Tirou a foto no tempo certo. A gente nem falou, a gente nem falou, né, Bernardo, de subir a hashtag, né? Mas já tá lá. Já tá lá. Qual que é a hashtag? Isabela com Z e 2 L's. Isabela no Morde. Isabela no Morde. Isabela com Z e 2 L's. Isabela no Morde. Tá lá no nosso Twitter. A hashtag já tá lá. Então- Participem por lá. Vamos ler e vamos interagir Então é o com seguinte, vocês também, twitteiros. No próximo bloco, a gente pega os twitteiros que mandarem nessa hashtag, Isabela no Morde. Tá bom? A gente vai pegar aí algumas mensagens que chegam pra Isabela aí. Teve algumas mensagens que chegaram aqui, mas daqui a pouquinho, porque esse bloco aqui terminou. Bernardo Veloso, qual que é o recado que você tem aí? Seguinte, sexta-feira, às Nossa, 11 da noite, que temos trouxa. nosso show. Porque você tá fazendo isso, cara? Não precisa Que dessa agressão vergonha. no meio do mexendo do show. Vergonha por quê? Sexta agora tem meu show de comédia Menina tá stand-up. aí. Hã? A menina tá aí. Você A Isabela? interrompeu ela 3 vezes, show. Foi. Você tá com vergonha de mim? Fazendo passar vergonha. Seguinte, não é um padrão Globo de chamada, mas eu vou fazer a chamada do meu show. Nessa sexta, às 11 da noite, no Pico Comedy, um show de comédia stand-up. Comigo, Humberto Rosso e Daniel Varela. Comédia stand-up raiz, gente, um microfone, textos próprios. Vai lá. Pra esse show de sexta, às 11 da noite, eu vou dar aí 5 pares de VIPs pelo WhatsApp do Menino Varela. Os 5 primeiros que mandarem o WhatsApp gritando, eu quero! Vão na faixa. Anota o número aí. O número é 99639-7735. Repita. 99639-7735. E pra esse show também vou dar 5 pares
pelo Instagram da rádio. Segue lá, @energia97fm. Segue e manda direct gritando, eu quero! Dentre todos os ouvintes que mandarem, eu vou escolher 5 com acompanhante para essa sexta na faixa. Bora lá. Boa. Fala aí, Isa. Acabei de receber aqui um zap também de um outro amigo querido, de outra rádio, Vanderlei. Obrigada, querido. Boa, Vanderlei. Vanderlei é Camargo. sensacional. Conhece? Vanderlei Sim. Camargo? Sim. Lá do grupo lá do Morumbi? Sim. Pronto, querido. Também tá nos Tem ouvindo. alguma coisa a ver com o Felipe? Tô adorando. Tem alguma coisa a ver com o Da Felipe? Band, ué. Claro. Não entendi. Não é o pai do Felipe, não? É o pai do Felipe. É o pai do Felipe. É, o Felipe trabalha com a gente. Vem com a gente aqui. Ai, Vanderlei, tá vendo? A É. gente chama de Tá primo, aí, né? Tá Porque aqui do no Camargo. comercial, filho dele. Ah, pronto. Legal. É gente boa demais. Eu Muito. adoro. Isa, Só qual que é o errou teu... fazendo o Felipe, mas tá bom. Bola fora, hein, Felipe é Vanderlei? gente boa, você tá Tomar louco? banho, Não ué. é que não é normal, viu? Deixa eu falar, Vanderlei. Para. Deu ruim. Não. Olha aqui, Isabela, qual que são as redes sociais, pro pessoal te seguir? Vamos aumentar a sua rede, vai. Isabela Eu sei que não precisa, Camargo mas é bom. Ah, mas olha, quanto mais a gente puder É. propagar informação, melhor. É. Né? Isabela, com Z e 2 L's, Camargo, real. Real. E real não é de realeza, não. É real de Real de realidade. ser a Verdade, verdadeira. Não é Exatamente. fake. Não é Como fake. diria Neymar, não é mesmo? E no YouTube, além do Isabela Camargo Real, tem o canal chamado Dá um Tempo. Dá um tempo. Dá um tempo onde eu falo sobre Dessa aí síndrome. tudo que eu estou pesquisando. Tá. Não só sobre isso, mas toda Mas a algumas repercussão em coisinhas, torno tá. da saúde mental. Eu tô seguindo, minha esposa já Legal. seguia você há muito tempo e disse que seu Instagram é muito legal. Show. Tem conteúdo muito bacana, Tem. é muito bom de seguir. Legal. Show, muito Doutora, vai ter curso, essas coisas? Vai ter alguma coisa aí que tá Tem, prevista, tem. doutora? Qual que vai ser? Olha, dia 27 de junho tem constelação familiar. Vai ser quinta-feira. 27 de junho, uma quinta-feira. E dia 5 de agosto começa... 5 de agosto. Não, desculpa, sexta não. Agosto começa o novo grupo do Mulherão. 5 é segunda-feira. 5 é segunda, são 8 encontros. E a constelação que acontece no único encontro. Para os 2 eventos, WhatsApp para 997536793. Repita. 997536793. Palhaço, agora é a hora de você contar... Continua igual, viu, Isabela? Contando piada ruim, aquela coisa toda, viu? Não se... E aquela Desculpa, do proctologista Não, agora, não. aquele canto que ele tocou, Aliás, o teve motorista do táxi quase deu Teve um ouvinte que mandou aqui, que ontem, dia 4 de junho, foi o dia da piada ruim. Não sei se vocês sabiam ou não. Mas parabéns, palhaço. Mas parece que o Palhacinho comemora essa data todos os dias do ano. Parabéns para o Palhacinho. Eu contava, Fábio Sobral. eu contava piada ruim quando a Isabela tava aqui. Agora eu piorei muito. Mas agora essa é inédita. Essa. Casal no WhatsApp, Piada nova. trocando uma ideia, Ah, preparando aquele vucu-vucu do Dia dos Namorados. ah. Chegando, né? Tá chegando. E aí começou a trocar mensagens. Saudades do que a gente Palhaço. ainda não viveu. Palhaço. Razão do meu É limite. a razão do meu viver. Palhaço. Vai, menino. Você é a razão da minha libido. Isso vai ficar eternizado, velho. Viu, Bruno? Graças a Deus. Você é a razão da minha libido. Aquele papinho furado, né? Os humoristas é um prato E cheio, vive né? desses conteúdos, não é mesmo? Vamos lá. Túmulo dele. Aí Frase de lado. o cara mandou, E a aí? garota mandou pro cara, mas você tá bem mesmo? Ah, Ela falou, bem mesmo eu não tô. ah. O cara respondeu, né? Eu tô com frio, eu tô com fome. Tô meio sem grana. Vocês já viram que não era o Neymar. Dessa coisa. Não é. Não vai rolar nem passagem pra Carapicuíba. Não. Tô meio... Pra Paris. Eu com muita fome, muito frio. Durango, Kid. Só falta você aqui, a moça. Ai, amor. Você paga passagem pra Paris? Ele falou, mas se eu tô duro, tonta. Falou, mas só falta eu pra quê? Fala. Pra completar a tragédia. Energia morde e assopra. Energia 97, a energia que te move. Venham com Marshmallow Bastil juntos. Happier, teve Calvin Harris e Rag Bone Man com Giant, a energética da semana. Ziba com Isadora, It's Your Life. Hoje com a doutora Rose Vilela e a nossa convidada a Isabela Camargo, jornalista, apresentadora, está hoje aqui participando do programa, inclusive falando de um assunto bem assim particular, né, doutora? É uma doença, não? A síndrome de como é que é?
Burnout. Burnout. É uma doença? Como é que posso falar aqui? Ela é uma síndrome que se caracteriza por vários sintomas. Que aí cada pessoa vai começar a desenvolver. Não tem assim uma regra. Mas não é considerado então uma doença, né? Ué, Ó, posso falar uma coisinha? pode. doutora? Na segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde, segunda-feira passada, anunciou, né, que lá no conselho lá de 194 delegações, ou seja, 194 países, os médicos incluíram o burnout como doença. Aí na terça-feira, veio um porta-voz e falou, não, o burnout não é uma doença. E por que não é uma doença? Porque é um conjunto de sinais e sintomas. Então eu poderia dizer que é um conjunto de doenças. Eu falo isso Então não é uma sem doença, é um medo. conjunto de É um doenças. conjunto É de um doenças. combo. É um combo. É um combo. Porque você vai adquirindo as coisas ao longo do tempo, né, Entendi. doutora? Desculpa te interromper, mas é porque isso causa muita dúvida. Sim. Então, tem pessoas que começam com sintomas gastrointestinais, azia, dor de estômago, insônia. É muito comum a pessoa começar a ter insônia. É que você tinha a coisa de trocar o turno, O né? ciclo Mas circadiano. para pessoas que trabalham no horário diurno normalmente, uma coisa muito comum é a insônia. Não consegue dormir. E aí, assim, quando você come, você tem um desequilíbrio, seja ele lá qual for, você vai desencadeando outras coisas no seu corpo. Aí vem o cortisol que aumenta. Aí você começa a comer mais, porque o seu corpo, ele tem uma sabedoria. Então ele fala assim, opa, eu preciso dar conta dessa angústia, porque você começa a te dar uma angústia, você acha que você é incompetente, que você está desanimado para levantar para ir trabalhar. Perfeito. Que aquele seu emprego já não está te agradando mais. Aquilo que você ama fazer, você fala, puxa, eu não estou querendo ir, não tenho vontade de ir. Para mim é cansativo, é exaustivo. Chega final de semana, você passa o final de semana na cama. Duvido, Silvio, que você sente isso. Silvio não, palhaço agora. Tá vendo? Desculpa. O palhaço, ele é bipolar. Ronaldinho. Aliás, ele fez uma pergunta. O Eu Silvio podia não fazer sabe pergunta. isso, Vem cá, palhaço. Ronaldinho. Foi muito bom. Ele mandou uma pergunta pra mim, mas ele tava no trânsito, mas ele já chegou aqui. Que gato, o tempo Bom, também então, não e passou aí, pra você. você começa a comer mais, porque quando você come mais, principalmente carboidrato e açúcar, você libera serotonina, que aí temporariamente você tem aquela sensação de bem-estar, mas aí isso vira um círculo enlouquecido, porque dali a pouco você quer comer mais, aí você começa a engordar. Aí você começa a ter síndrome metabólica, começa a ter aquela que é gordura no fígado, olha, vira um inferno. Então o seu corpo, ele entra no desequilíbrio total, até você arriar os 4 pneus. Pronto. Né? Porque aí você vai segurando daqui, vai tomando remedinho dali, aí você vai no médico, aí você vai no gastro, o gastro vai te dar o remédio, aí você vai no cardio, você começa a ter palpitação, e aí a vida vai virando um inferno, né? Até você chegar a um quadro de um transtorno de ansiedade, muitas pessoas começam a desenvolver o transtorno do pânico, chega a uma depressão profunda, e aí é só medicação, medicação, medicação. E a pessoa não para pensar, o que está acontecendo na minha vida? Eu tô todo bichado, né? Todo chagado e não sei o que está acontecendo. Então, acho fundamental trazer esse assunto para a rádio, que tem um alcance fantástico, para as pessoas entenderem que é uma coisa séria e é um jeito do corpo tá gritando, cara, você precisa parar. Cuida de mim. Exatamente. Cuida de mim, olha para mim, você precisa parar, né? É um breque na vida. E aí você tem que parar. Que às vezes o corpo abandona o ser humano, o palhaço ali. O corpo já abandonou a pessoa. Posso Sabe? falar? Eu fui embora. Mas o corpo sempre dá um alerta, né? Olha, perfeita abandona. colocação. Por isso que Não eu é? saio daqui e vou pra sua casa ver a sua esposa. Que isso? Perfeita colocação. Nesse- Sabe por quê? Fala. Porque o corpo sempre fala. Só que o burnout, além das questões profissionais, é a ausência de si mesmo. Porque você tá percebendo tudo aquilo, você está se ou automedicando, ou no meu caso, eu ia a médicos pedindo ajuda, então eu já me medicava para dar conta do recado. Agora, é muito curioso que esses sinais, eles vão acontecendo até você parar. E se você não para? Quando E eu aí? falo que o burnout não é o fim, é apenas um freio, é porque o que seria pior que o burnout? Né? Que é esse apagão. Eu tive um apagão no ar. Você AVC. desmaiou? Não, por pouco. Mas Por pouco. você sentiu o quê? Saiu do ar. No ar?
Saiu do ar? Você saiu do ar. Na verdade, Só você ó, que saiu do ó, ar. O Luan e o César Soares estão aqui para não me deixar Desmentir. mentir. Então é o seguinte, hoje, na previsão do tempo, você faz muita coisa de improviso. Porque quanto mais você tem profissionais gabaritados, né, como o César, sempre me muniu de muita informação, você vai compreendendo as relações de uma coisa com a outra. Você vai ligando Lé com Cré. Então você não lê teleprompter, você improvisa. Para você improvisar, você tem que ter conteúdo na cabeça, tá certo? Bom, mas você vai ter que entrevistar alguém que te dê essas informações. Então, quando você está no improviso, se a pessoa não sabe o que você vai falar e você esqueceu, você dá um somebody love, faz uma piadinha e pronto. Agora, quando você, mesmo improvisando, vai falar uma coisa que tá todo mundo esperando, né? No caso, era simples, eram as capitais. Então eu vim lá do norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Quando eu cheguei no sul, e eu ia falar, era para falar, na verdade, Curitiba, capital do meu estado, eu travei. Eu falava no Paraná, e aí o Burnier me salvou. Curitiba. Na hora eu pensei, ferrou. E aí aquela sensação, quem eu sou, onde eu estou, o que eu falo, apagão. O corpo gela. Não, o corpo gela. Famoso brancão, né? O corpo dá um gela, vazio. a cabeça esquenta. É muito louco, porque você sente a cabeça pegando fogo, latejando. Você tem uma transpiração doida. Aliás, até o seu cheiro muda. Por quê? Porque todos os seus hormônios estão alterados. Nunca fiquei fedida, né, César? Não. Fedida não, né? Mas, ó, Muito. a Mas ele transpiração ficou pra muda. mim. Pra mim, A transpiração É muda. sinal que você tá fedendo, palhaço. É. Bora tomar um banho, bichão. E aí, a taquicardia, uma desorientação total. Fui ao psiquiatra. Eu saí do dia 14 de agosto, depois desse apagão, fui ao psiquiatra. E aí lá o médico me disse, por todos os sintomas que você está me descrevendo e pelo seu estado, né, de pressão alta, toda essa transpiração, toda essa loucura, ele falou, você está com burnout. Preciso te afastar pelo menos por 15 dias pra gente entender se você vai melhorar ou não. E nesse você saiu do ar tratamento- nessa hora? Deu esse apagão, você saiu? Não, você já ainda foi? fiz o outro jornal, Ainda fiz o chegou Bom Dia a fazer Brasil. Caraca. Nossa. E aí nesse dia uma amiga até me mandou mensagem dizendo, Isabela, o que tá acontecendo com você? Você tá buscando palavras simples, né? Porque você- isso quem é o te seu corpo conhece falhando. sabe, né? Isso. Bom, aí eu fiquei 15 dias fora, depois eu tive mais uma outra saída de 2 meses, uma licença médica, e algumas pessoas me perguntam, qual é o tempo ideal para você se tratar? Não existe tempo ideal, assim como não existe um tempo definido para você ter a síndrome de burnout. Eu desencadeei a minha depois de 4 anos, colocando o meu corpo num estresse absoluto diário. Tem gente que vai desenvolver isso depois de 6 anos ou depois de 1 ano. E tem pessoas, inclusive da própria emissora, que estão afastadas por burnout, homem, há mais de 1 ano. Entende? E aí, o que a gente pode falar sobre isso, doutora, me corrija. O Luan e o César estão aqui. O Luan tem 20 e poucos anos. César também é um jovem. É diferente quando você tem 20 e poucos anos e está no modelo de trabalho. O Luan cansa, né, Luan? Estuda, inclusive. Sim, total. Mas a sua repercussão celular é diferente de quem já está com 38. No meu caso. Aí alguém com 48 vai falar assim, mas com 48 também. Sim, essa é a atualização de identidade que a gente tem que fazer. Uma coisa que você fazia aos 20 anos, Não você dá não vai pra fazer fazer, aos 40. não. Você acha que eu vou conseguir fazer o Energia 97? Saindo de piruinha, por exemplo, né? Se a Não. gente fizesse Não. até as 2 da manhã. Outra coisa. Uma situação é você ter um desgaste ocasional. Um final de semana, um projeto, ficou 1 mês ali intenso, dormindo pouco. A outra coisa é fazer isso por 6 anos e meio, que foi meu caso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, Domênico, para falar sobre esse assunto, para não piorar a situação de quem já está tendo essa dor invisível. Porque sempre tem a comparação. Mas você adoeceu, mas a outra pessoa que trabalha com você também, a mulher, não adoeceu. Doutora, Entendi. cada corpo reage de um jeito, né? Cada pessoa tem um grau de resiliência, né? Que é essa capacidade de adaptação. Eu gosto da doutora que ela fala bonito. Muito. A doutora é doutora, né? Eu tô no Google aqui, resiliência. Mas às vezes essa pessoa não apresentou o sintoma que você apresentou. Às vezes ela tem outros. Às vezes ela esconde, porque inclusive demonstrar algum sintoma, alguma manifestação é vergonhoso. Total. As pessoas vão dizer que eu sou fraca, que eu não dou conta, e eu Que dou bobagem, né? conta, né? Só que chega uma hora que essa pessoa, se O ela corpo- não, o corpo não, não cobra. percebe, o corpo ele vai sinalizar, e às vezes de um jeito muito cruel, né? A pessoa ela vai ser um breque, mas você vai ter que parar. Você entrou numa depressão profunda, você tá com um transtorno de pânico, você tá com alguns quadros fóbicos que você não consegue ficar no meio do público, né? Tem aí as fobias sociais. Então chega uma hora que vai parar.
Tá certo. Ô, Ronaldinho, tinha uma pergunta bacana, né? Que você Tudo bem mandou aí, aqui. gente? Tudo bom? Bom dia. Ô, querido. Grande Como Ronaldex. está? Primeiro prazer falar com vocês, receber a Isa aqui no programa. Isa, olha só, eu tava vindo pra cá ouvindo vocês e você disse que você foi afastada. Uhum. E Casa de Ferreiro Espeto de Pau. Esses dias, na finalização do Bom Dia Brasil, um correspondente da TV Globo, que é o Pedro Vedova, eu acho. Não, o de Londres foi o Rodrigo Carvalho. Exatamente. Que deu a notícia da OMS. Ele deu uma notícia da OMS que a Organização Mundial da Saúde reconhece agora a síndrome. Sim, o problema originado no ambiente de trabalho. Porque até então, eu digo, os médicos ou as empresas poderiam atribuir a síndrome de burnout a outras situações. Era muito abstrato. E agora não. Com essa ratificação da OMS, então se define que a síndrome de burnout é originada no ambiente de trabalho. Estresse ocasional, por exemplo, os estudantes de cursinho, é uma coisa. Exaustão por tempo de colocar, né, um tempo penoso em que seu corpo fica sob estado de estresse é outra coisa. Mas Aí é será burnout. que agora, a notícia sendo veiculada no mesmo veículo, agora eles talvez tratem as pessoas ou os funcionários de outra maneira? Ronaldinho, eu não sei te dizer sobre a emissora, mas eu posso te dizer sobre todas as empresas. Agora, inclusive, eu não sei se está aqui, tem uma revista da HSM e eles falam empresas que curam. Está começando um movimento sobre o capitalismo consciente. As empresas estão entendendo que falar de saúde mental, falar da saúde do patrimônio humano, interfere na saúde financeira. Então, não me venha com aquele assédio moral de que se você não fizer vai ter uma fila querendo fazer, porque isso custa dinheiro. Custa a substituição, custa o afastamento, custa o tratamento. Os planos de saúde estão malucos com as empresas para reduzir a sinistralidade, porque tem muita gente adoecendo. Então, veja, eu não sei se isso vai mudar lá, mas esse assunto, depois que se tenha coragem de expor, que ele estava só jogado debaixo do tapete, né, ele vai transformar a mentalidade, sim, de muitos empresários para entender que cuidar do seu patrimônio humano, dos seus talentos, é economia, é investimento, não é despesa. Tá certo. Bonito também, hein? Olha, tem uma mensagem do ouvinte aqui. O José Carlos Passarim Júnior mandou aqui, bom dia, por favor, não me... Ah, já identifiquei ele, não tem jeito. Mas olha, esse tema aí abordado há pouco sobre a pessoa, né, se sentir improdutivo devido à carga de trabalho excessiva, eu acabei passando, né, chegando ao ponto de prejudicar minha relação familiar. Por sorte que eu escuto vocês, em um certo programa eu ouvi uma resposta da doutora Rose que se encaixava muito comigo. Mesmo resistente, procurei ajuda. Resultado, tive que tomar antidepressivo, mas estou curado e salvei meu casamento. Lindo. Antes eu pensava que tudo isso era frescura. Sim. Viu só? Pois é, porque a gente está falando do ambiente de trabalho. Só que você convive, você é um ser humano que convive, que você tem família, você tem marido, você tem esposa, você tem filhos. Tem vida. Tem vida. Fora né? do Você trabalho. tem vida, que as pessoas precisam saber, né? Que tem vida fora do trabalho. E o que acontece? A sua qualidade de vida fica totalmente comprometida em todos os aspectos. Então, a sua vida social, a sua vida familiar, a sua vida sexual, então tudo isso vai ficar comprometido. E as pessoas precisam olhar para isso, né? Às vezes chega em casa aquele efeito cascata. Você carregou, você tá mal, tá ruim no trabalho, chega em casa, você não tem ânimo para nada. Fica agressivo. Ou começa a brigar, porque tem uma irritabilidade. A pessoa ela fica assim com os nervos à flor da pele, sabe? Uma irritabilidade, briga por qualquer coisa. E é uma forma da pessoa fazer uma descarga, porque na verdade ela vai enchendo e ela precisa fazer descarga. Então, Válvula às de vezes, escape. brigar, Desconta nas chorar, crianças, nos filhos. é extravasar. Muitas vezes desconta É o nos ladrão filhos. da caixa d'água. Ou com bebidas alcoólicas. Ou cai na cigarro, bebida que... e compras. É pior, né? Compras. Que a Entra pessoa numa ela vai. compulsão, né? Ela Entra na vai compulsão de tentar- comprar. São fugas. 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 Olha só, Fugas. Bernardo, e a nossa hashtag lá, como é que tá? Tá rolando lá no Twitter. Qual que é a Temos lá hashtag? Isabela com Z e 2 L's. Certo. Isabela no morde. Certo. Olha só, tem um pessoal lá que ficou curioso. Eu vou citar um aqui, o Leonardo Mello. Bom dia, galera. Admiro demais o trabalho da Isabela e gostaria de saber mais sobre a percepção do tempo e quando vai sair o livro dela sobre esse assunto. Beijos e abraço. É mesmo? Tá pra sair o livro? Esse ano? Opa! Eita! Domênico, olha só. Eu não sei a religião de vocês, eu respeito todas, mas olha que curioso. Há 2 anos
né, estando também na reportagem, eu comecei a perceber que muitas pessoas se questionavam: o que está acontecendo com o tempo? Está passando mais rápido? Está passando mais rápido? Está acontecendo com o tempo? Aparece mesmo. Então, para quem está produzindo, parece. Para quem está lá na fila do H-Core esperando um coração, não. Coisa não. Então, para quem está doente, em recuperação, o tempo não passa mais rápido. Você sabe que outro dia eu fiz um post falando sobre o tempo. O que é o tempo para cada um? O que é o tempo para uma menina que está esperando o namorado? Total. O que é o tempo para uma pessoa de Entendi. 70 anos doente? Ué, o tempo varia pra quem tá do lado de dentro do, Do banheiro. pro cara que tá do lado de fora. Total. Belo exemplo. Um belo exemplo. Foram essas respostas que eu fui buscar. Eu entrevistei 150 pessoas. Inclusive, uma dessas foi o astronauta Marcos Pontes, que inclusive depois me chamou para trabalhar no governo, que eu queria também saber dele como era a percepção do tempo para quem está lá no espaço. É porque a gente está aqui, nesse planeta, se achando demais. Eu falo que a gente é muito palhaço, né? E a gente é um pelo no universo, sabe? Então, é uma merdinha, pode falar. Domênico, assim, merdinha, a gente tá evoluindo, sabe, como ser humano. Então, quando eu vejo pessoas extremamente agressivas umas com as outras, intolerantes, polarizadas, eu falo assim, gente, pera, não precisa ir para fora do espaço. Olha o Atlas, olha um mapa, olha a imensidão ao nosso redor. Então, assim, muita gente tá, assim, perdendo muito tempo com bobagem. Mas vamos voltar aqui para a questão do burnout, do livro que o Leonardo perguntou. Olha o mapa, o Alan começou a desenhar do meu lado aqui. Luan começou a desenhar. O Luan, opa! Já foi fazer. Então, esse livro vai ser lançado esse ano, é pela Editora Globo. E agora, quando eu falei sobre a religião de cada um, eu quero dizer o seguinte: Deus foi tão incrível, tá? Quem não acredita em Deus, o universo e tal, porque a síndrome de burnout é a consequência dos novos tempos. Essa pesquisa que eu comecei em 2016 era para entender o que está acontecendo com o tempo. Entrevistei físicos, cosmólogos. Sabe o que é um cosmólogo? O que entende do cosmos. É uma loucura. Físicos, astrônomos, médicos. O tempo não está passando mais rápido, né? A rotação e a translação não está a mesma coisa, alterada. Né? Nós é que estamos passando mais rápido pelo tempo porque nós temos muito mais acesso e nós estamos ocupando o nosso tempo. Antes, se você pegava um elevador, por exemplo, o que você fazia? Você respirava, falava sobre o tempo, né? Com a pessoa que estava ali com você. O cara que tá do lado. Hora vai chover hoje, hein? Agora não. Quem é? Levanta a mão, quem tá no elevador e já tá consumindo todo conteúdo. Mundo, então, todo mundo. Isso Ou você aperta o andar e tá apertando aquele botãozinho de fechar, vai logo, vai logo. Tem que chegar no nono. Surreal. Uai, tem capitais já que na calçada tem escrito assim, pessoas com celular, pessoas sem celular. Sério? É. Mas vamos lá. Então, os novos tempos velho, mostram que nós estamos passando por mais uma mudança na sociedade. Não é a única. Quando eu comentei sobre neurastenia e Thomas Edison, é porque só há 150 anos nós temos esse modelo de vida. Só 150 anos. Então, nós passamos milhares de anos acordando com o sol e dormindo com a lua. Aí, há 150 anos, a galera passa a maximizar o dia, né? Ou seja, avançando até 11, meia-noite, usando a luz elétrica. Então, isso também vai interferir no seu metabolismo. Só que ainda é muito recente, mas há esperança. O cientista Miguel Nicoleles falou há 2 semanas, cientista brasileiro, que nas últimas 4 décadas nós vimos a indústria do coração. E agora nós estamos entrando na indústria do cérebro. Então faz todo sentido. Você vai ligando Lé com Cré, não fica uma ponta solta. E aí, sobre o tempo, eu entrevistei uma psiquiatra, ela me dizia assim: depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, e estresse é excesso de presente. Então, quando você começa a aprofundar no assunto, a entende sobre o cortisol... Gostei dessa palavra, dessa frase. Total. Eu não entendi, mas achei legal. Depressão, Não, muito excesso de... Ah lá, Passado. Vamos lá, vamos ver. Ó, vamos ver o Ansiedade, excesso de... Futuro. E estresse, Presente. excesso de presente. Aquela pessoa que quer realmente dar conta de tudo. Porque nós Japonês vivemos numa passou a sociedade cola em que pro você Bernardo. tem que trabalhar mais, estudar mais, ganhar mais dinheiro. Ó, tô vendo ali, né? A cabecinha assim para baixo. Então, quando você começa a pensar mais sobre o modelo de vida que a gente está vivendo, as respostas vêm. O livro, então, não vai ter mais o mesmo nome que tinha, porque eu vou pegar os capítulos que já estavam prontos, vou incluir a minha história, porque o que eu tenho é a consequência dos novos tempos. Olha que curioso. Que louco isso. Então, aquilo que eu pesquisei durante 2 anos, e o César tá aqui, ó. O César e o Luan estão de prova que eu sempre chegava animada dizendo: César, eu vou conversar com o Maurício de Souza. Uau! A gente ficava, né, super animados, porque eu entrevistei uma turma para falar de tudo. Qual a percepção do tempo de uma pessoa que tem 85 anos como o Maurício de Souza? Ele não quer parar de trabalhar, nem pensar, tá cheio de projeto. O maestro Carlos Martins, Fernanda Montenegro,
Mas, ao mesmo tempo, se você falar com uma pessoa de 85 anos que está aposentada dentro de casa, é outra percepção. Então, esse livro, Leonardo, obrigado pela pergunta, lançado Caraca, esse que ano. louco. Eu espero voltar aqui Louco. na rádio para falar dele. Boa, Ó, faça como o já está Leonardo, convidada. participe pelo Twitter. Mande na hashtag Isabela com Z e 2 L's. Isabela no More. A gente tá lá lendo e tentando responder. Isso Que aí. tem muita gente mandando perguntas. Hoje com a Isabela e também com a doutora Rose. E só, piada, hein, palhaço? Mas antes da piada, rapidinho, bom dia. O rapaz mandou o Jefferson. Mandou aqui, bom dia, Domênico e a todos da bancada. O programa de hoje está acima da média. Sigo ambas celebridades, doutora Rose e Isabela. Vocês Obrigada. são todos sensacionais. E depois ele pergunta pra você, Isabela, vai se responder depois desse bloco. Pergunta pra Isabela se ela tem propostas concretas pra voltar pra televisão. Abraços, palhaço. Melhor piadista de todos os tempos. Obrigado. Então, prove que você é o melhor. Aliás, antes do palhaço provar, lá no Facebook tá rolando promoção. Pessoal, 2 pares de ingressos. Nomes na lista VIP. Pra Certo. peça Acredite, um espírito baixou em mim. Muito Vai boa lá peça. no nosso Facebook. Muito boa. Lá no Energia 97 FM. Vai lá, participe, boa sorte. E depois também vamos falar do Ministério da Ciência e Tecnologia, que ela foi convidada para trabalhar com o astronauta. Fiquei lá 100 dias. O nosso ministro Marcos Pontes ficou 100 Que dias foi lá. para o espaço. E aí ela mudou pro espaço. Não, eu só fui pra Antártica. Fui pra Você Antártica e foi, Israel, né? os lugares Foi? mais longe. Depois Fui. você vai contar essa história, hein? É. Vamos lá, palhaço, piada. Por falar em Antártica, Antártida, Brahma. Não, palhaço. Eu não sei, mas qual que é a cerveja que ela foi? Mas você sabia que tem um... Já vem. É um idiota. Tem o urso polar que gosta muito de neve. E tem o urso bipolar que não gosta. Às vezes gosta, às vezes não gosta. E quase errou a piada, ele pegou pelo rabo a piada. Tava escapando da piada. Vem cá! Energia 97, a energia que te move. Fiz uma proposta fora do ar indecorosa, mas não posso falar. Pera, Mas olha você só. acabou de falar assim, Isabela, você é um canhão. Agora eu não entendi se é canhão. É um troço. Que sentido? Em que contexto eu coloco essa frase agora? Poucas pessoas ouviram o comentário do César. Quando você tem... Depende, se for com 2 bolas. Jamais. A Isabela é uma pessoa maravilhosa, linda, simpática. Jamais seria canhão no sentido figurado da palavra, no outro sentido. É o sentido de ser canhão, de Domênio ser... é puxa de saco. ser... Não, mas ela Ser é. bala. Ela é sensacional. Eu vi o crescimento dessa moça, rapazinho. Eu era da Ué, época do baralho. Quando ela fazia lá as externas, eu falava pra ela, Isa, você tá crescendo muito rápido. Falava ou não falava, Isa? Ela vai lembrar. Sim. A Isa, você tá indo bem, você tá indo bem. Já já você vai... Sempre não sei. fomos muito dedicados, É verdade. Ó, e a pergunta daquele rapaz que fez o Jefferson, responde pra ele se você tem propostas de voltar pra televisão. E se você... Agora a minha pergunta pra você, se você pode voltar a trabalhar. Tá. Já. Então, começando pela sua resposta. Quando as pessoas perguntam, dá pra voltar a trabalhar depois do burnout? Sim e não. Sim, é porque você pode voltar a trabalhar normalmente, um trabalho regular. Não se você voltar pro mesmo esquema Naquele que você esquema que adoeceu. você tava, né? Que foi o que aconteceu lá no Ministério. Eu fui... Quanto tempo você estava afastada que você foi convidada para trabalhar com o Marcos Pontes lá no Ministério da Ciência e Tecnologia? Tá. E... Inovação. É. Ciência, Você terminou bem essa pergunta. Você foi bem no final Acabou o mesmo. texto. Vamos lá, deixa eu não me eu vi. perder. Eu tinha voltado de licença médica em outubro. Foi um choque a dispensa, porque a gente sabe que isso pode acontecer, mas nunca espera que isso vai acontecer, ainda mais quando você faz o seu melhor. Aí, outubro, sei bem novembro, que é isso. novembro, dezembro. Eu tava super bem. Eu sei Tava bem super o que é bem. isso. Sabe? Sei. Então. 97 é o ano. Então. As pessoas falam, nossa, você Tava ficou bem triste. pra caramba, ajudando um coordenador. O coordenador vai ali dar uma facada nas É, suas costas. As pessoas perguntam assim, né? As pessoas perguntam, É isso aí. você ficou triste? Não, fiquei Isso aí não. alegre. Lógico que eu fiquei triste com a dispensa, né? Porque é incrível. Quem já deu o pé na bunda, quem levou o pé na bunda, né? Então, uma coisa é você pedir demissão, outra coisa é você ser dispensado sem ter a mínima ideia que aquilo pode E acontecer. a menor noção que pode acontecer aquele momento com você, né? Domênico. Então, assim, ó, de novo, Luan e César estão aqui. Assim, eu fiz o melhor que eu pude, mas em muitos horários, em muitos jornais, graças a Deus. As pessoas, aliás, que me assistiam, então, podem me ajudar nessa história. Então, Você saiu de lá depois de quando? dezembro, quando eu recebi o convite do ministro, eu demorei 20 dias para dizer sim para fazer vídeos de popularização da ciência.
Se eu tivesse entendimento em dezembro que eu faria o que eu acabei fazendo, eu não teria demorado 20 dias para dizer não. Por quê? Porque quando você chega num governo novo... Bom, primeiro que eu sou apartidária, não voto, tá? Antes que me falem, é isso e aquilo, não. Isabela tem que pagar conta, recebi uma proposta para fazer o que eu já fazia e eu achei uma oportunidade incrível. Fora que o Marcos Pontes é extraordinário. É uma pessoa incrível, incrível. Então, eu vi ali numa oportunidade. Primeiro, ele tá validando que eu não sou incompetente. Segundo, tá me dando uma chance. Terceiro, vou fazer popularização da ciência, que é um tesão, né? Que é para você trazer para perto das pessoas tudo que você acha que tá longe, mas não, tá aqui no seu nariz. Só que quando eu cheguei lá, as pessoas mais antigas me disseram, toda mudança de governo é muito estressante. E nesse caso, não era só uma mudança de governo, era uma mudança de mindset. Né? Você tinha menos políticos, mais técnicos. Então, por um lado, isso é muito bom, mas por outro, gera mais trabalho. Então, quando eu me vi num modelo de trabalho em que eu tinha que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ou muitas coisas... é como se eu trabalhasse por 2 ou 3 pessoas, eu comecei a desenvolver os mesmos sintomas que eu tive. Então, por isso que eu digo, sim e não dá para voltar a trabalhar. Sim, com certeza. Eu tô aqui falando com vocês, caiu algum parafuso? Não. Então, No momento algum. Estou produzindo muito conteúdo. Mas você teve proposta de TV? A pergunta do rapaz? Ou novas propostas? Proposta oficial, não. Não. Eu tenho conversas muito interessantes. Mas, por mais que eu tenha... Aliás, eu estava falando para o Silvio. Aliás, o Palhacinho, desculpa. Fica tranquilo. Ninguém É sabe muito isso bom poder voltar para a Energia, para a Jovem Pan, para o SBT, né? Passando e falando sobre carreira. Você sobre voltaria a fazer rádio, Isa? Com certeza. Mas com certeza. É muito bacana você poder voltar nas empresas que você já trabalhou, porque isso mostra que as portas sempre ficaram abertas. Isso mostra caráter Quando também. você sai pela porta da frente, não tem problema nenhum. Sim, né? Então dá para voltar a trabalhar sim. Então a gente poderia fazer um teste aqui. Como é que é o você teste? acha? O que é isso aí, palhaço? Ela poderia imitar o Silvio Santos para trabalhar junto com... Pra poder trabalhar com o Dudu Camargo no Jornal do SBT. Com informações do trânsito. Imagina, Sul América Trânsito. Tem. Já vamos ver na hashtag. A hashtag no Twitter. Já vamos pra hashtag no Twitter. Mas tem pergunta de WhatsApp. Ó o WhatsApp, ó. Eu queria fazer uma pergunta relacionada à síndrome de burnout. Eu sigo como exemplo, para tudo que eu vou fazer, eu tenho muito o Domênico Gatto como exemplo, porque o Domênico Gatto parece que a bateria dele não tem fim. Ele trabalha muito. Isso aí a gente que acompanha a rádio, eu escuto a rádio aí. Enquanto eu estou acordado, basicamente eu estou escutando a rádio. E a gente percebe que o Domênico trabalha demais, demais, demais. E eu não tenho esse pique que ele tem. Eu não considero que eu tenho a mesma força, o mesmo pique que ele tem. Muito obrigado. Aos velhos. Eu falo a verdade ou você fala a verdade? São 3 Domênicos. Um que entra de manhã, um que fica à tarde e um que faz o estádio. É o mesmo. As pessoas acham que é o mesmo Domênico. Tudo gravado. Você lembra que tinha um bonequinho que chamava Super Dínamo? Tem uns desses Domênicos aqui Lembra dentro. do Super Dínamo? Então, eu vou Falou a idade agora. Vou te Falou a defender idade. com a seguinte questão. Vamos lá. Eu fiquei muito impressionada ao chegar aqui, gente, na 97. Fiz esse elogio, né? E as pessoas que me conhecem sabem que eu não faço média e não minto. Ronaldinho tá igual. Graças a Deus. Japa tá igual. Domênico tá igual. Palhacinho tá igual. Aline tá igual. E isso mostra pra mim 2 coisas. Primeiro, que a empresa cuida muito bem de vocês, né? E segundo, que por levar as coisas com bom humor, isso é mantra cotidiano. Também Você não não cuida somatiza tanto assim. problemas, né? Agora, veja só. Algumas pessoas falam assim, quem tem burnout tá com frescura. Não tem burnout quem não gosta de trabalhar. O burnout, ele acomete especialmente, olha só, breaking news. Profissionais da área da saúde, médicos e enfermeiros, professores, policiais, jornalistas, e eu colocaria nessa lista mais uma galera. Mas eu vou focar nesses 5. Por quê? São pessoas que não podem errar. Quando um médico erra, é aquele bafafá. Enfermeiro não pode errar, policial não pode errar, professor não pode errar, e jornalista, quando erra, o que acontece? Vira meme na hora. Inclusive lá na TV, É verdade. né? Quando eu cometi um erro, eu tirava eu mesmo sarro de mim pra fazer já uma piada, porque tipo, já que alguém vai fazer zoeira, então eu já faço, né? Isso, então, E como você técnico lida... de futebol? Também não pode. Não é? Então, veja. E outra coisa. Padres. Escuta essa.
Tem uma psicóloga espanhola que fez um estudo com Ele 900 passou uma sacerdotes. piada pela cabeça que eu ia perder emprego agora. Não vai falar isso. Cuidado. Eu leio mentes, tá? Não, padre, não pode errar, meu filho. Mano, Às vezes você é muito infantil, Veloso. Foi Deixa muito, quieto. desculpa. Padre O não último tira que férias. errou foi aquele do balão lá. Ó, padre não tira férias e padre tem que estar disponível o tempo inteiro. Olha, que coincidência com médicos, enfermeiros, jornalistas, né? Então, essa pesquisa, que é de uma especialista espanhola, ela entrevistou 900 sacerdotes. 3 de cada 5 têm burnout. 3 de cada 5 têm burnout. Mas, às vezes, não chega nesse diagnóstico porque o médico que está vendo aqueles sintomas interpretam de outra maneira. Uma síndrome do pânico, entende? Então, é um assunto muito sério que a gente tem que falar com muito acolhimento. E outra coisa, sobre esse rapaz que falou que você trabalha bastante. Gente, se a pessoa está feliz e ela está dormindo bem, comendo bem, não importa se ela está trabalhando um número maior de horas que o convencional. Eu coloquei um e-mail, Domênico, desde que eu saí de licença, chama tratandoburnout@gmail.com, em que as pessoas estão me mandando seus relatos para a gente criar um grupo de apoio. Qual que é o e-mail? tratandoburnout@gmail.com. Sem eu fazer propaganda, divulgação, tirando os veículos que eu tenho ido, mais de 1.200 pessoas já escreveram seus relatos. E o que eu cruzei com essas 1.200 histórias, doutora, foi uma palavra chamada infelicidade, que gera o quê? O sentimento de desvalorização. Então, a pessoa ela pode estar trabalhando em 2 períodos do dia, 3, mas eu tenho certeza que você vem com tesão, você é bem tratado aqui, você tem um retorno financeiro que te permite pagar as contas. Então, com isso, você está tranquilo, você não está estressado. Fez sentido o que eu falei? Fez sentido. Pronto. Só falta a grana. Ô Zé, você ouviu? Zé, você ouviu o rapaz falando, Zé? Mensagem de palhaço, ele acabou de mandar uma resposta pra mim. Quando eu mandou? falei assim, a empresa também não cuida tanta gente. Tomar no cu, palhaço. Cuida Mas isso, pode falar no ar. Pode falar isso no ar. Essa hora não pode falar isso. Pode isso? Aqui você fala... É tomate cru, tomate cru, tomate. Vocês da Globo com medo de viralizar. Olha só. Mas ele... Eu vou dizer uma coisa. Mas Não é ele fácil. Não, ele falou tomar no cu do Pra mim não. Pra mim não. Se fosse na outra Você rádio. também. Pra mim não. Pra mim não. Não é pra mim não. O Zé não falaria isso pra mim. Não, jamais falaria isso pra mim. Tava no olho da... Não, senhor. Ô Zé, você falou pro palhaço, né? Que zona. Gente, não fala palavrão. Isso é mantra, isso reverbera na célula, sabia? Aqui não reverbera. Não fala palavrão, sério. Aqui nós já temos anticorpos. Caramba. É esse clima que não faz ninguém adoecer. É um clima leve. Não, mas é verdade, contraído. é verdade, é Fala verdade. É buraco verdade. negro, Então, Marcos mas o Pontes. palavrão, ele gera um mantra negativo quando ele tem uma intenção Sim, negativa. total. Mas quando você solta o palavrão que você exou pelo fígado... baralho! Qual que É maravilhoso, né, gente? Ó, Às qual é o vezes nosso cai tão mantra bem. aqui, Zé? Tomar no cu, palhaço. Gente, tem criança ouvindo esse hora do programa. Vê se os Marinho faz isso. Não faz. Por isso que tá todo mundo estressado. Tá todo mundo estressado Palhaço! lá por isso. Conta, pro Chico ó, Pinheiro e conta tá uma triste piada. por isso. Uma piada e depois eu finalizo o papo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Depois desse monte de tomate cru, é tomate cru pra tudo quanto é lado aqui. É um mantra. Ai, meu Deus tá do certo. céu. Caraca, bicho. O Tonhão mandou uma mensagem enquanto você tá procurando a piada. Bom dia a todos. Se o tempo não passou pra vocês continuam os mesmos, né? Há 20 anos. Então o palhaço tá acabado faz tempo, hein? É, eu e sua mãe. Ah, que isso, palhaço? Tá vendo? A gente cara da Isabel. descarrega logo aqui. Aqui é a terapia, Isabel. É isso, você precisa ser meio uma hora. Você tem uma terapia. Você já descarrega tudo aquele ódio e vai embora fazer pra um casa quadro feliz. semanal? Vamos, vou pensar, vamos. tá? Pensa. Não, já Caramba, tenho já o que boa. oferecer, mas aí eu vou deixar Do caramba suspense. isso. Legal, boa. Caramba. O pai virou pro filho e falou: filho, um passarinho me contou que você tá usando drogas. O moleque falou: usando droga tá o senhor falando com o passarinho. Energia 97, a energia que te move. Venho aqui com a música do Vitor Clay, Adrenalizou. Portugal The Man também com Philip Steele e Marshmallow, Here With Me. Dessa forma, estamos terminando o programa. Que peninha. Graças a Deus. Coisas boas passam mais rápido, Você viu? É verdade. Viu?
Muito bem, hoje nós estivemos aqui sempre com a presença da doutora Rose Vilela, que acontece às quartas-feiras, doutora. É uma alegria estar aqui com vocês. Pô, que legal, doutora. Muito obrigado mais uma vez. Eu Toda que quarta, agradeço. doutora. E todo sábado tem reprise, né, senhor Bernardo Veloso? Todo sábado, esse sábado reprisaremos este programa. Esse programa é um programa que tem que ser reprisado não só esse sábado, mas, sei lá, no Só- final do Só pra gente ano. não deixar passar batido no encerramento do programa, é importante, o Ronaldo até deu esse tempo pra gente poder avançar um pouco, só para que elas possam passar como tratar, né? Como a doença é tratada. Como correr atrás, se você se identificou de alguma forma com o que você ouviu aqui hoje. Primeiro identificar, né? Não ficar se automedicando. Ah, é uma dorzinha de estômago, ah, é uma dor no corpo, ah, é uma palpitação, mas vai passar. Uhum. Poder identificar isso, que você está entrando aí num quadro de transtorno de burnout. E aí você tem que pensar que você vai ter que reorganizar a sua vida. Não adianta só tomar o remédio para o estômago, só tomar o remédio para a depressão, só tomar o remédio. Você tem que estruturar a sua vida de uma forma geral. Fazer a higiene do sono, né? Ter uma boa noite de sono, conseguir dormir de fato, porque esse é um estágio também importante. Quando você não dorme, você já desencadeia várias coisas na sua vida, males, Tortura. né? Técnica de tortura. Técnica de tortura, exatamente. Que já foi utilizado como técnica de tortura, privação de sono. Então, o sono, de fato, você desencadeia, aumenta o cortisol, é um inferno. Então, você tem que mudar a sua vida. Você tem que ter qualidade de vida, você tem que ter o momento de lazer, você tem que fazer as pausas, encontrar uma forma de autorregulação. Fazer massagem, acupuntura, meditar, yoga, respirar. Gente, eu canso de falar aqui aquela técnica 4, 7, 8, mas tem várias outras, né? Poder respirar, fazer uma pausa. Então, tem várias formas, né, de você se tratar, mas tem que buscar ajuda e mudar a sua vida, né? Muda de uma hora para outra, tudo, né? Tem que mudar. Você Ao persistir os sintomas, procura um churrasqueiro. Posso né? dar uma complementada? Sim. De quem viveu, né, essa situação. Primeiro é aceitar que você precisa de ajuda. Tá? É tirar o preconceito da conversa. Primeiro. Segundo, procurar ajuda. Primeiro é aceitar, reconhecer, depois procurar ajuda. Psicólogo ou psiquiatra. Ah, mas eu não quero tomar remédio todo dia. Bom, nem todo tratamento é com remédio. Agora, eu duvido que se o médico chegar pra você e falar, toma esse remédio todo dia, que você não vai absorver a gordura da comida. Você vai tomar. Aí você toma. Então é muito preconceito que a gente tem. Aí, então, aceitar que você precisa de ajuda, procurar ajuda, seja psicólogo ou psiquiatra. Não importa a ordem. Provavelmente você vai ter que falar com os dois. E aí é muito importante você não terceirizar a cura. Achar que é só o remédio que vai funcionar. Como a doutora falou, você tem que mudar todo o estilo de vida. E aí, além do sono, né, você respeitar as suas horas de sono, a alimentação, a respiração, que são as coisas mais básicas que a gente vai abrindo mão quando você tem que dar conta de um monte de coisa. E pra finalizar, sabe o quê? Sexo. Porque Aí quem sim. tá em estresse Opa. absoluto não transa, não namora, não tem vida social. Então, assim, quando você volta, então, a se cuidar, e é isso que eu falo nas empresas, é autocuidado. Uma coisa é o modelo social, a outra coisa é o modelo humano, que abre mão de tudo da sua vida para dar conta desse modelo. Só que aí a longo prazo, vamos lá, tudo que nós estamos falando, gente, é a longo prazo. É privação de sono a longo prazo, é estresse a longo prazo, é ciclo circadiano desorganizado a longo prazo. Então, não é uma situação que aconteceu no final de semana que, ai, pronto, estou com burnout. É isso. Não podemos poder banalizar. Identificar. Porque você tem agora especificamente um relatório, mas é só este relatório que está te gerando uma pressão. Então, isso é uma coisa momentânea, vai passar, você vai conseguir encontrar um equilíbrio. Agora, se é sempre dessa forma, sempre desse jeito, sempre essa pressão, isso é assim, ser espana o parafuso, né? Quando a exceção vira regra, pronto. Bernardo Veloso, quem ganhou os ingressos do teatro? Pra assistir a peça, acredite, um espírito baixou em mim. Ganharam Marília Teixeira Veiga e Eduardo Gomes da Silva. Nome na lista VIP. Pares pros dois. Boa! Estivemos com a doutora Rose Vilela e hoje a nossa convidada Isabela Camargo. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Isabela. Sucesso pra você, Isa. Gratidão pela oportunidade. Sinta um abraço bem forte, assim. Foi maravilhoso poder compartilhar tudo isso com vocês Foi muito e com legal, os ouvintes, viu? tá? Muito legal. Eu não falei nada Muito até agora, legal. mas tá bem gostosinha, meu. Parabéns. Que isso, palhaço? Continua linda. Ela é casada, o seu louco. Tem idade pra ser sua neta, Qual é o bicho. nome dele?
Tiago Godoy. Parabéns, Thiago, também. É que você é a fantasia do palhaço, sempre foi. Que baralho. E é isso aí. Muito obrigado. Esse programa é reprisado, então, na quinta-feira. Não é verdade? Na quinta-feira vem aí a reprise de novo. Você que ouve a reprise pela manhã, das 5 às 7 da manhã, vem agora, depois do intervalo, o Energia na Vé com Silvio Ribeiro. Você que ouve ao vivo, o Ronaldinho vem aí com o Lunch Break. Aquela promoção bacana do Smart, 1 por dia. Tem mais um hoje, hein? Tô participando. Só chance hoje, hein? Tem quarta, Tô tem tentando hoje, ganhar, amanhã de e verdade. sexta pra você garantir o seu. Obrigado a você que assistiu a gente pela internet. Muito obrigado. Valeu, gente. Amanhã tem mais. Obrigado, tchau. Valeu, gente. Tchau. Morde e assopra. Energia 97. O que você quer? Eu quero ver fotos e vídeos dos programas e promoções. Siga Energia 97 FM no Instagram e compartilhe. Hashtag Quero Mais Energia. Energia 97.